Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início aos trabalhos da audiência pública em relação ao processo 5616/2021, projeto de lei 266/2021, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022. Para dar andamento aos trabalhos, convidamos para compor a mesa diretora vereador Marcão da Academia, presidente da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Vereador Roberto do Eleven, relator da referida comissão. Vereador Júnior da Farmácia, membro da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento desta edilidade. Pedimos também para compor a mesa diretora senhor Odilson Gomes Braz Júnior, secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura Municipal. Senhora Patrícia Loboda, secretária adjunta de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura. Lembramos a todos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo nos canais 7 da NET e 9 da Vivo, assim como no site e nas redes sociais da Câmara Municipal de São José dos Campos. Esclarecemos que, em razão da pandemia da Covid-19, o número de participantes foi limitado a 50 pessoas, para assegurar o distanciamento e evitar aglomeração, assim como estabelecido o uso obrigatório de máscara, higienização das mãos e manter o distanciamento mínimo de 2 metros em relação aos demais. Advertimos que, durante a realização desta audiência pública, conforme ato da mesa número 13/2021, não será permitida a fixação de cartazes, faixas e similares nas dependências do plenário, assim como o uso de apitos ou outros instrumentos sonoros, bem como quaisquer manifestações verbais que conturbem as discussões. Esclarecemos que os interessados em se manifestar deverão se inscrever a partir de agora, na mesa que se encontra neste auditório, ao lado da porta de entrada, tendo, para tanto, 30 minutos. Cada inscrito terá direito à manifestação de, no máximo, 3 minutos. O desenvolvimento da audiência pública terá a seguinte organização. Primeira parte: abertura e comentários pelo presidente da Comissão de Economia, expondo os motivos e objetivos da audiência pública. Segunda parte: apresentação pelos técnicos da Prefeitura para exposição do assunto objeto da audiência pública. Terceira parte: manifestação dos cidadãos presentes e representantes de interesses de segmentos da sociedade e dos partidos políticos, com duração máxima de 3 minutos para cada um. Quarta parte: comentários por parte dos técnicos do Poder Público. Quinta parte: encerramento pelo presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento desta Casa. Para a manifestação dos cidadãos, será obedecida a ordem de inscrição, sendo que cada um terá direito a uma única manifestação. O tempo total do conjunto destas manifestações não poderá exceder a 120 minutos. Todas as manifestações ocorridas na audiência pública serão gravadas e posteriormente disponibilizadas no site da Câmara para divulgação e controle público. Durante a audiência pública, será mantido no recinto, para consulta dos interessados, o material relativo ao tema. Eventuais casos omissos em relação ao procedimento da audiência pública serão resolvidos pela Presidência dos Trabalhos. Com a palavra, o presidente da mesa, vereador Marcão da Academia, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento desta edilidade. Boa noite a todos. Agradecendo gentilmente a presença de todos nessa audiência pública sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias
bem como os que acompanham essa sessão através da TV Câmara, através da página da Câmara Municipal no Facebook. Quero usar também, e aqui cumprimentar a presença dos nobres vereadores aqui que fazem parte dessa comissão de Economia, aqui nessa Câmara Municipal, vereador Júnior da Farmácia e vereador Roberto do Eleven, assim como também os nobres vereadores aqui, acuso a presença do vereador Tomás Henrique, também aqui sempre o nosso vereador Wagner Balheiro, sempre presente conosco aqui em todas as audiências. Apresento também e cumprimento a presença do secretário da administração da Prefeitura, o senhor Júnior Brasco, assim como a secretária adjunta Patrícia, para a apresentação dos trabalhos. Lembrando que esse é um projeto de lei número 266 de 2021, processo 5616/2021, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, do ano de 2022, que está em tramitação nesta Câmara. Ainda todas as sugestões serão devidamente anotadas e encaminhadas ao setor técnico da Prefeitura, assim também como aqui dessa comissão de vereadores e de todos os vereadores também dessa casa, sendo que todos serão devidamente retornados com a devida devolutiva antes da votação da referida lei. Ainda as sugestões serão analisadas por toda a nossa comissão. A LDO está prevista no artigo 165 da Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Município. É uma das principais legislações na qual define o destino dos recursos públicos em curto prazo, impactando toda a cidade, pois estipula as ações para o ano seguinte. O projeto da LDO é elaborado pela Prefeitura e encaminhado a essa Câmara Municipal para aprovação, garantida a participação popular por meio de audiência pública como esta. Isso significa que, ao elaborar a lei da diretriz orçamentária, as entidades governamentais não apenas cumprem a exigência da Constituição, mas também estabelecem quais os objetivos devem ser priorizados. O propósito é manter o equilíbrio das contas públicas de forma que os serviços básicos continuem funcionando, haja investimentos para modernização, quando necessário, e verbas para reduzir a dívida pública. A LDO é fundamental para conectar os objetivos, as possibilidades, e a LDO faz a ligação entre o planejamento expresso pelo PPA e a prática, representada pela LOA. O orçamento do ano que vem prevê aumento de mais de 7% de investimento em áreas prioritárias para a população em relação à LOA 2021, Lei Orçamentária Anual. Neste momento, assim como o acordo nosso, já passaremos para a apresentação técnica pelos senhores Odilson Gomes Braz, secretário, e Patrícia Loboda, secretária adjunta da Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura Municipal. Podemos dar abertura? Claro. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, vereador, presidente dessa comissão, vereador Marcão. Boa noite, o vereador Roberto do Eleven, também o vereador Júnior da Farmácia. Queria cumprimentar a nossa secretária adjunta, a doutora Patrícia Loboda, em nome de quem eu cumprimento todos os demais profissionais da Prefeitura que estão aqui para nos auxiliar hoje. Cumprimentar também o vereador Tomás, participando aqui dessa audiência. O vereador Marcão já muito bem explicou como funciona a questão da LDO, né? Então, tem o PPA, a LDO e a LOA. Hoje nós vamos falar da LDO, né? Então, isso é muito importante. É um projeto de lei que traça as diretrizes, né, do nosso, que será feito depois, no segundo semestre, o nosso orçamento. Então, nós preparamos uma apresentação, o vereador já disse, o projeto da LDO já está na Câmara, né, já está tramitando e teremos em breve o resultado. Vamos então, fizemos aqui uma apresentação geral do como que está a nossa LDO para participação de todos. Então, nós fizemos, a Prefeitura fez, foram 7 audiências públicas, além dessa, essa é a 8ª, né? Só que essas 7 foram feitas antes da elaboração do plano. Então, nós tivemos uma no Bosque dos Eucaliptos, uma em São Francisco Xavier,
Teve uma aqui na Câmara Municipal também, no dia 24 de março, tivemos na Vista Verde, Eugênio de Melo e no Jardim Santa Fé, e finalizamos lá em Santana, com a última audiência pública antes da LDO, né? Antes da montagem propriamente dita da LDO. Colhemos no total de 387 sugestões, foram feitas sugestões em loco, durante as audiências, e também sugestões através da internet. E aí, assim, mas essas sugestões rendem o quê, né? Então, nós tivemos, assim, por exemplo, algumas sugestões de combate às enchentes. Então, na LDO está previsto um acréscimo de 18 milhões de recursos na Secretaria de Gestão Habitacional e Obras. Também tivemos sugestões de construção de creches. Aqui, comparado com 77 milhões em recursos a mais na Secretaria de Educação. Também sugestão de construção de quadras, tem 1 milhão a mais na Secretaria de Esportes. Ações sociais, tivemos sugestão de construção de centro comunitário, aumento do CREAS, está previsto na LDO, que foi enviada, mais quase 10 milhões na SASC, né, na nossa Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Também foram sugeridas melhorias urbanísticas, revitalização de calçadas, iluminação, tem mais de 10 milhões a mais, né, do que foi no ano passado a Secretaria de Manutenção da Cidade. E também diversas sugestões na área da saúde, como não podia ser diferente, né, a fase que nós estamos vivendo, como ampliação e melhoria em UBS, aumento de atendimentos. Só a saúde, nós encaminhamos, né, a Prefeitura encaminhou aqui para a Câmara um projeto prevendo um aumento de quase 20 milhões na área da saúde. Então, o nosso orçado, o que foi orçado em 2021, foram 3 bilhões e 100 milhões. Agora, para 22, nós vamos falar de 3,3 bilhões de reais, né? Então, um aumento de 6,7%. Desses, os recursos próprios são 8,45% e nos vinculados 0,81%. Para fazer esse cálculo e estimar essa receita, nós utilizamos o IPCA e o PIB, uma estimativa de PIB e estimativa de IPCA. Esse PIB e o IPCA, nós usamos os dados do Focus, né, que você quer, do Banco Central. Então, é a estimativa de mercado para a nossa economia ao longo de 21 e 22. Então, a fonte ali, 26 de fevereiro foi a nossa base. Então, vamos lá, as nossas receitas, né, desses 3 bilhões de reais, mais de 3, né, 3,300, né, dessas, as próprias serão 2 bilhões, quase 2 bilhões e 600, e as vinculadas 715. Então, como quem participa já há algum tempo já sabe, o ICMS é a nossa maior fatia, né, a participação do município no bolo do ICMS. E aí, seguido depois por IPTU, o ISS, IPTU, IPVA, demais contribuições, são que formam o conjunto das nossas receitas, né? E as vinculadas são o Fundeb, mais da metade, e aí SUS, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e outras, dá 47% das nossas receitas. Então, aqui nós estamos falando da origem dessas nossas receitas, tá? Agora, nas nossas despesas, né? Da administração direta e indireta. Fala, poxa, mas você falou que era 3.300, ali está 3.500. Porque agora entram outras despesas que não só da prefeitura, né? Então, nós temos ali a prefeitura com despesas de 2.652, Fundação Cultural, os repasses da Câmara, da Fundas, e o maior de todos, exceto a prefeitura, que é o Instituto de Previdência do Servidor, né? Aí agora na administração direta, só da prefeitura, no canto direito lá nós temos a divisão por áreas, né? Então, saúde e educação, prioridade, né, do nosso governo, com 31% na saúde, o limite constitucional é de 15%, na educação são 25%, a gente tem na LDO 29%. Os encargos do município e as demais despesas, que são compostas todas aquelas demais que a gente acabou de demonstrar. Aqui, um panorama geral da LDO comparado com a LOA de 2021. Então, aqueles dados, né, da Secretaria de Obras de 18 milhões, a saúde 77 milhões, tudo isso aqui, todas essas linhas estão demonstrando um aumento de 180 milhões, né,
de gastos da Prefeitura, de investimentos da Prefeitura, com relação à LOA do ano anterior. Aqui são as questões dos repasses para as outras entidades, né? A Câmara, a Fundação, Fundo de Cultura, a Fundas e o Fundo da Criança e Adolescente. Também aqui um quadro resumo, né? Então, essa é, de maneira geral, a nossa apresentação, uma explicação do projeto, e, em termos gerais, tudo o que tem hoje aqui tramitando na Câmara para a discussão dos vereadores. Os vereadores estão apreciando, a peça é bem mais complexa que isso, de cada linha dessa desdobra em diversas outras linhas, né? Mas nós viemos hoje aqui para fazer essa apresentação, estamos à disposição para esclarecimentos, né? E, no mais, é realmente agradecer à Comissão de Economia por essa oportunidade e boa noite a todos. Agradeço. Só também acusando aqui a presença da vereadora Amélia Naomi e vereador Renato Santiago. Desculpa, Renato, você já está desde o início aí. Você está bem aqui na fita, na minha frente. Teremos agora a manifestação dos cidadãos inscritos. Esclarecemos que, conforme ato da mesa número 13/2021, cada manifestante terá até 3 minutos para se pronunciar. Primeira inscrita, senhora Nereuza Martins, Instituto Munícipe. Só também uma colocação, lembrando a todos que a Câmara Municipal, está atendendo todo o protocolo, tá? De acordo à exigência sanitária até, toda a preocupação nossa aqui, afastamento de cada cadeira, os microfones vão ser higienizados a cada fala do munícipe, e para a gente atender todos os protocolos, tá ok? Pedir já para o próximo inscrito, o senhor Lucas Pavanato, por gentileza já se posicionar no próximo microfone. Senhora Nereuza, por gentileza. Boa noite, senhores. Travando o microfone, por favor, tá? É que falaram que não podia pegar. Nossa, eu peguei aqui, senhora, que eu estou com a mão. Eu também vim preparado. Pode falar direto no microfone, tá olhando? Tá. Boa noite, o meu nome é Nereuza, eu sou médica, sou paraibana, mas moro aqui em São José dos Campos há 46 anos. Então, eu me considero uma munícipe, tá? E tendo em vista, nunca participei de sessões, essa é a segunda vez que eu venho aqui, e o que eu gostaria de saber é se a lei ou a gestão tem o compromisso de enviar os projetos de lei que aumentam impostos com tempo suficiente para análise e sem ser em urgência para ser votado rapidamente. Caso não haja esse compromisso, gostaria que contasse na lei a proibição de votação desses projetos em rito de urgência. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, agradeço. Senhor Lucas, por gentileza. Senhor presidente, senhoras e Senhor Lucas, só um instante para começar o seu tempo. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, meu nome é Lucas Pavanato, sou ativista político, também membro do Partido Novo. E hoje, como liberal que sou, venho aqui defender 2 pautas específicas. A primeira pauta é a defesa de que, na lei de diretrizes orçamentárias que será votada, seja incluído a obrigatoriedade de uma reforma administrativa. Por 2 motivos. Primeiro, porque, como liberal, eu acredito em um Estado enxuto, mas competente. E o segundo motivo é por uma questão de moralidade. É imoral, em um período de pandemia, onde todo mundo está freando, todo mundo aperta os cintos, pessoas perdem os empregos, cabides de emprego são mantidos em São José dos Campos. Cabides de emprego, muitas vezes, para uma elite parasitária, uma elite do funcionalismo público, que vive às custas daquele que produz emprego, daquele que produz renda e daquele que gera imposto.
Como dizia Margaret Thatcher, não existe essa de dinheiro público. Todo o dinheiro sai da mesa das famílias. Todo o dinheiro sai do trabalho e do esforço daqueles que lutam dia após dia para conquistar o próprio sustento. E o segundo ponto que eu queria ressaltar aqui é a importância de que qualquer projeto que venha a incluir gastos para o município ou que venha a incluir impostos para o município, seja votado sem nenhum regime de urgência. Seja discutido para que nós possamos averiguar se esse projeto procede e se ele é cabível no determinado momento. Prova de que isso acontece nessa casa. O próprio líder do governo, Juvenil Silvério, usou dinheiro público em plena pandemia para viajar para a Índia. E isso passou às pressas por essa casa. Isso é cuspir na cara do cidadão joseense. Isso é cuspir na cara do cidadão que trabalha. Usar o dinheiro e sem nem mesmo discutir, viajar para a Índia, enquanto as pessoas passam necessidade, enquanto as pessoas passam fome. Criou-se em São José dos Campos o hábito de se curvar diante da prefeitura, vereador. Se curvam diante da prefeitura. Tudo que vem do governo, do Felício, é enfiado goela abaixo da sociedade, por pior que seja. Tudo que vem de lá é enfiado goela abaixo da sociedade. Não existem, além da oposição, além do vereador Tomás, que demonstra independência, não existem vereadores com coragem de fazer com que projetos que realmente agreguem para São José dos Campos sejam votados. São essas as minhas duas considerações. Agradeço a oportunidade de me manifestar e de manifestar também a indignação do cidadão joseense, a indignação dos empreendedores que são obrigados, dia após dia, conviver com notícias de privilégios. 10 segundos para concluir. Muito obrigado. Só para a gente, aqui aberto a todos, para a gente fazer nossas colocações. Só vou pedir para a gente atentar nossa audiência pública a ela estar de acordo com o que na discussão, né, que é a LDO. Então, se puder todos atentar, até para a gente poder dialogar, que é uma audiência pública que está sendo debatido, incluído todos os pedidos da população, né? Então, é importante a gente cada vez mais construir juntos, né? Isso vai ser levado à prefeitura e vai ser votado nessa casa. A gente pede a todos atentar a realmente a discussão do objeto que é a LDO. Próximo inscrito, o senhor Gabriel Pavanato. Próximo inscrito, o senhor Rodrigo Mota. Pode se posicionar no próximo microfone, por gentileza. Por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão nesta casa. Eu gostaria de começar expondo algo que me indigna um pouco, que é não haver uma reforma administrativa dentro da LDO, não haver uma reforma administrativa que corte privilégios dentro daqui. Sabemos que já existem cargos aqui que são cabides de emprego gerados pelo prefeito, pelos vereadores e tudo mais. Isso acaba causando na população uma carga em cima dela. Acaba causando que os empregadores aqui dentro da Câmara, os empregadores fora dessa Câmara, acabem sendo vítimas desses gastos que são gerados por essa população. Não podemos esquecer que tudo que está aqui foi pago pelo pagador de impostos e que aumentar gastos, aumentar cabides de emprego, gera a longo prazo um peso a mais e acaba afastando investimentos dentro da nossa cidade. Outro ponto que também gostaria de deixar claro aqui é não haver também algo que proíba que haja tributação, aumento de impostos, que cause aumento de gastos dentro da Câmara, e isso acaba gerando também um aumento de impostos, porque quem vai pagar, no final das contas, é sempre o pagador de impostos, que é o trabalhador que está no meio de uma pandemia, tentando sobreviver e tentando conseguir sua renda para manter a sua família sustentável. E é isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Senhor Rodrigo, só um instante para zerar o seu tempo. Pode falar, senhor. Olá, boa noite. Meu nome é Rodrigo. Eu tenho 21 anos, sou nascido e crescido no bairro da Vista Verde e sou estudante do último ano do curso de Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo. Inclusive, estou realizando um projeto de monografia sobre o nosso município, então esse é um tema
que me traz bastante interesse. Conforme foi bem dito pela mesa diretora, a LDO é prevista no artigo 165 da Constituição Federal. Então, é um tema muito importante, não só para alguém na minha situação, mas para a população toda. Pois bem, quero agradecer a oportunidade e quero fazer algumas sugestões até para entender melhor as questões do orçamento e algumas sugestões. Pois bem, no anexo de metas fiscais, no demonstrativo 1, metas anuais no ano 2022 da LDO, está previsto um aumento da dívida consolidada líquida do valor de 137 milhões, representando 0,35% do PIB municipal no ano de 2022, para 275 milhões em 2024, ou seja, 0,71% do PIB. Em valores deflacionados reais em 2021. Gostaria de entender melhor por que desse aumento. E outro fator, vamos lá. Está previsto um aumento, de 2020 para 2022, um aumento de 20% gasto em salários. Sendo que, pelo que eu li aqui, se eu estiver correto na lei, pela LDO atual, é um aumento aproximadamente de 10% em 2 anos. Então, há um dobro desse aumento. E também, como foi bem dito na apresentação, o orçamento da Câmara dessa Casa, no ano de 2021, era no valor de 66 milhões e para 2022, 70 milhões. Ou seja, fazendo uma conta bem rápida aqui, é um aumento com base de 6%. E foi dito que a inflação é em torno de 3,5%. Foi utilizado o IPCA, se eu não me engano, na apresentação. Então, gostaria de entender por que também desse aumento acima da inflação. Por fim, conforme foi dito nas últimas colaborações, creio que, devido ao nosso estado atual de pandemia e tudo mais, seja realmente necessária uma reforma administrativa na cidade, pois foi até veiculado na mídia recentemente a exclusão de alguns cargos na prefeitura e a criação do mesmo número de cargos. Não entendi o porquê, é só para ajuste na Constituição e tal. Fiquei nessa dúvida, não sei se é algo justo. E creio também que projetos que 10 visem segundos aumentos para concluir. de impostos têm que ser bem discutidos fora do rito de urgência, para casos que geram polêmica, como o caso foi bem citado do vereador, a viagem para a Índia não se repita. Tempo Muito obrigado. esgotado. Próximo inscrito, o senhor Marco Aurélio de Souza, do Conselho Tutelar Sul. Próximo inscrito, o senhor Nucélio Luiz. Pode se posicionar, por gentileza, no próximo microfone. Boa noite a todos, vereadores, secretário. Nós protocolamos aqui nessa casa já, no Conselho Tutelar, uma relação com mais de 10 páginas, com as grandes demandas que existem no município para a área da criança e adolescente, exercendo um dos nossos papéis enquanto conselheiros tutelares, que é assessorar o poder público na elaboração do orçamento municipal. Então, o primeiro pedido que a gente pede para os vereadores, faça uma leitura com carinho nesse documento, já vem uma justificativa em cada uma das propostas, porque tem bastante demandas aí que são necessárias e urgentes para o nosso município. Como a gente tem pouco tempo, e já estivemos, vereador, conversando nas audiências na comunidade, mês de junho, além do 12 de maio, a gente comemorar o Dia dos Namorados, também é o dia para a gente erradicar o trabalho infantil. Então, vamos tratar hoje, nesses poucos minutos, propostas que possam ser interessantes para a gente erradicar. Marcão é da Zona Sul e tem visto, né, que aumentou o número de crianças no semáforo da nossa cidade. A Prefeitura, até num trabalho do próprio Conselho, conseguiu implantar uma abordagem especializada da criança e adolescente, que em 30 dias conseguiu identificar 27 novas famílias que tinham crianças nessa situação. O que a gente pede? Tem que estar na diretriz, para o ano que vem, essa política pública como uma política que se mantenha, porque ela começou com 30 dias, já está mudando o formato dela, e nós não temos garantia que vai ter dinheiro para financiar. Então, a primeira parte é essa. Segunda parte, nós precisamos ter alternativas. Então, as famílias são identificadas, as crianças são identificadas, o Conselho Tutelar aborda, atende essa família, encaminha para os CREAS, mas falta a política pública. Qual que é a alternativa que nós temos? Aí a gente tem que escutar de crianças e adolescentes o seguinte: ou a gente fica vendendo bala, ou a gente vai para o tráfico. E não pode ser só essas duas escolhas. Então, a gente traz algumas propostas. Primeiro,
A abordagem especializada precisa se manter. Segundo, nós precisamos ampliar o programa Aprendiz da Fundais, que teve uma redução drástica nos últimos 3 anos. É fundamental. Outra questão, ampliar o recurso do Protrabalho, tendo prioridade para as famílias que têm crianças nessa situação. E aí, alinhado a isso, Marcão, é fundamental a inserção imediata das crianças em creche, porque eles ganham muito mais dinheiro vendendo bala no semáforo do que do Protrabalho. Então, o Protrabalho tem que ser uma alternativa conjunta entre outras políticas. Então, hoje, como o tempo é curto, a gente pede, dá uma olhadinha com carinho nas propostas que nós encaminhamos e vamos focar em trazer políticas públicas para tirar essas crianças da situação de trabalho infantil na nossa cidade. 10 segundos para concluir. Senhor Nucélio, por gentileza. Boa noite. Meu nome é Nucélio. Eu sou de Belo Horizonte, mas estou em São José dos Campos há 59 anos. Conclusão, cidadão joseense, com raiz. Bom, eu vi a apresentação falando sobre o aumento de gastos e a estimativa de aumento de receita. A gente sabe que o objetivo, primeiro, da arrecadação do imposto é revertê-lo em serviços para a população. A arrecadação de imposto não pode ser um fim em si mesma. Então, eu gostaria de saber se durante a elaboração da LDO houve preocupação em deixar mais dinheiro na mão do cidadão, como, por exemplo, privatizando a Urban. Isso foi considerado? A privatização da Urban é benéfica de 2 maneiras. Primeiro, porque põe dinheiro no caixa da prefeitura. E segundo, reduz os custos administrativos. Porque a gente sabe que a Urban é deficitária e a prefeitura, forçosamente, tem que cobrir o seu déficit. Então, gostaria realmente de sugerir que isso fosse bem considerado na elaboração da LDO. Muito obrigado. Boa noite. Próxima inscrita, senhora Thelma Vila, SOS Autismo São José dos Campos. Boa noite a todos e todas. Funcionou? Sim. Bom, na verdade, eu só gostaria de lembrar algo que todos sabemos, e todas também, que é com relação à nossa Constituição. Estamos aqui em prol de melhores condições de ensino para a educação inclusiva. Fato que até os dias de hoje, de modo algum, acontece no município de São José dos Campos, um município que tem um arrecadamento aí, enfim, meios financeiros bem consideráveis. Porém, temos a educação inclusiva totalmente à deriva, à margem. Nos dias de hoje, já faltosa. Se diminuirmos ainda mais as condições, ficará ainda pior. Então, fica a pergunta do que definitivamente queremos para um futuro. Considerar que crianças que necessitam de inclusão precisam ou podem ficar à margem é totalmente na contramão dos direitos humanos que nós já conhecemos também. Sem falar de ONU, sem falar de lei de educação inclusiva, apenas citando a nossa Constituição Federal. Obrigada. Último inscrito, senhor Wagner Balieiro. Boa noite a todas e a todos. Cumprimentar a todos os membros da mesa, os vereadores, representantes da comissão, os vereadores presentes aqui também. Só comentar de uma importante medida que nós tivemos em votação no Congresso, que foi a legislação do Fundeb. Essa legislação do Fundeb vai trazer um aumento até 2026 de uma arrecadação para os municípios de todo o Brasil. E no caso de São José dos Campos, já tem
impacto acontecendo para o orçamento do ano que vem. 40 milhões a mais em função daquela legislação federal. E que ano após ano terá um aumento. O que é fundamental nós termos o debate em São José? É para onde vamos utilizar esse aumento de recursos que teremos no município. É fundamental que possamos ter, por exemplo, a valorização dos professores. São José dos Campos, nesse plano novo de carreira, por exemplo, ele tem um dos menores salários por hora-aula do Vale do Paraíba. Não estou nem falando do Brasil, do Vale do Paraíba. É menor que Taubaté, menor que Jacareí, menor que Tremembé. O salário do professor de São José dos Campos é um dos menores do Vale do Paraíba. Comparado com outras cidades médias, já é o menor mesmo. Então, é fundamental que tenhamos um debate aberto, transparente, dialogando com diversos setores da sociedade, discutindo a questão da valorização dos professores e o que fazer com esses recursos a mais que virão todos os anos, com aumento até 2023, e que a partir dali serão permanentes no nosso município. É uma oportunidade única que nós temos para que a gente possa fazer a verdadeira revolução na área de educação do nosso município. Então, é algo que é importante já ser de conhecimento de todos, já está externado pelos números que estão sendo colocados na peça da LDO, que veio para cá, vai aparecer isso também na lei do orçamento, ano que vem vai vir com mais aumento até atingir o percentual que foi votado no Congresso, quando tivemos uma vitória da sociedade brasileira ao estabelecer na Constituição o regramento do Fundeb. Era mais para título de colaboração sobre esse importante item que é hoje motivo de conquista para todas as cidades do Brasil e que a população precisa participar da definição do futuro desses recursos. Próxima inscrita, senhora Amélia Naomi, vereadora desta casa. Boa noite a todos e a todas. Vou tirar a máscara. Protocolei um documento. Vereadora, desculpa que não pode tirar a máscara, me perdoa. Desculpa. Volta o tempo dela, Beto, por gentileza. Protocolei esse documento, já fiz as emendas do meu mandato no projeto, mas gostaria que o presidente e a Comissão de Economia pudesse fazer um estudo e fazer as correções dos nossos apontamentos. Então, primeiro, o recurso, porque a Semana do Meio Ambiente foi agora domingo, dia 5, infelizmente, o recurso do Fundo de Preservação Ambiental teve uma grande diminuição. De 2021, ele terá na LDO uma redução de 35%. Então, acho que a gente deve, nesse sentido, fazer esta correção. Em relação à questão da educação, eu solicitei, numa das sessões de Câmara, que a Comissão de Educação fizesse o debate para onde vai esse superávit que o vereador Wagner, o ex-vereador, levantou do Fundeb. Eu acho que a Câmara tem que apontar e discutir essa perspectiva. Mas, de qualquer questão, nós estamos aqui levantando que houve uma redução muito grande no ensino especial. Nós estamos, inclusive, com a comissão de autista. Houve uma redução na LDO de 35%. De 3.039.000 de 2020, foi para 1.276.000 para 2022. Então, acho que a gente tem que discutir por que dessa redução na educação especial. Como também tem uma redução na LDO para o ensino infantil. Está aqui a discussão que foi apontada pelo Conselho Tutelar. Infelizmente, a LDO está apontando uma redução para 2020 de 60%. Não, espera aqui. LDO, recursos da unidade de ensino infantil, 60%.
Então, gostaria que a Comissão de Economia avaliasse e recuperasse que nós precisamos que as creches tenham o mesmo orçamento. E em relação à questão da saúde, né? O SAMU, infelizmente, está mantido o mesmo valor, sem reajuste. Nós estamos vendo aí a pandemia e tudo mais, não tem nenhuma proposta de reajuste no seu serviço. Também na educação 10 segundos básica. para concluir. Eu vou terminar falta 3, tá? Por favor. Em relação à atenção básica, tem uma redução de 1 milhão no orçamento. Tempo esgotado, vereadora. Vereadora, não, a gente fez aqui para todos, mas a senhora, como prerrogativa de vereadora e com a inclusão dos documentos, a gente vai abrir para tentar realmente só conclusão, tá ok? É que se o documento, se não tivesse tanto corte, tanto é que eu só estou falando sobre os cortes que estão tendo. Então, em relação à atenção básica, que é a estratégia da família e a UBS, lá na ponta, teve uma redução no orçamento de 1 milhão. Acho que nós devemos garantir que a UBS continue atendendo com a qualidade, né, e com os investimentos. E o mais grave, que é a redução de 30% na assistência farmacêutica. Porque aqui a gente vive falando, é fácil falar, é culpa do Estado, é culpa do Estado. Mas o município está cortando. Então, precisa ser revisto na LDO essa redução que está acontecendo, infelizmente. E na proposta também, na vigilância epidemiológica, a redução também para dengue, para a prevenção do Covid, também tem uma proposta de 60% de redução. Então, nós achamos que é fundamental na área da saúde recuperar e fazer esses ajustes. Em relação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que deveria ter um programa aqui para o ano que vem de investimento para os pequenos. Não. Infelizmente, tem um corte também, uma redução de 20%. Agora, o que nos estranha é que para os cargos teve um aumento. Então, eu peço à comissão que faça uma avaliação por que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico teve esse aumento com os cargos e não nos investimentos de programa. Esses são os documentos, estão protocolados. Eu gostaria que a comissão fizesse uma avaliação e fizesse emendas para recuperar. Último inscrito, senhor vereador Renato Santiago. Boa noite, senhor presidente, vereador Marcão da Academia, vereador Júnior, Roberto Eleven, secretário Júnior, todos presentes aqui, a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Eu gostaria de comentar a respeito da fala da vereadora que me antecedeu, pois sou o relator da educação aqui nesta Câmara, da Comissão de Educação, e alguns números me chocam, porque eu tenho números diferentes aqui e irei relatar e passar a todos vocês, a todos os interessados. Né? Quando ela diz, vou falar especificamente da questão da educação, do qual eu sou relator, né? E as demais pastas, assim, que possam fazer da mesma forma. Então, quando se fala de educação especial, a vereadora citou na educação infantil uma diminuição de 60%, né, em relação à LDO de 2022. Isso não é verdade, porque você não pode comparar LDO com a LOA. LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA é a Lei Orçamentária Anual. Você não pode comparar coisas diferentes, você tem que comparar LDO com LDO e LOA com LOA. Vamos lá. Subtotal de creche para educação especial. Na educação infantil, vai passar de 82 milhões para 88, um aumento de 7,5%.
Na infantil, no Fundeb, de 102 para 105 milhões, um aumento de 2,3%. Na educação infantil, fundamental, recursos próprios, passa de 81 milhões para 110 milhões, um aumento de mais de 28 milhões, então um acréscimo de 34,7%. Do fundamental, em relação à verba do Fundeb, de 172 milhões para 208 milhões, um acréscimo de 20%. Então, só na educação infantil, um acréscimo aí de 54%, não uma diminuição de 60%, como foi dito. Então, um acréscimo de 54%. No fundamental, para encerrar, na educação especial, recursos próprios, um acréscimo de 3,3%, de mais de 172 milhões. Então, a gente não pode comparar LOA com LDO, nem LDO com LOA. Nós temos que comparar as duas 10 segundos para concluir, vereador. Já estou encerrando. Então, a gente tem que comparar, né, as duas leis de diretriz para que a gente tenha uma comparação justa e verdadeira. Tempo então, encerrado. Pode, assim como eu dei para os vereadores a apresentação, vou conceder ao senhor. Então, só para encerrar, não existe, né, uma diminuição de 60% de investimento, mas sim um acréscimo de 54,7%. Obrigado, boa noite. Último inscrito, vereador Tomás Henrique. Presidente, boa noite. Vereador Marcão, aos membros da comissão, boa noite. Secretário, secretária adjunta. Joseenses que estão participando, parabéns por essa participação democrática, por essa manifestação da opinião e da preocupação de cada um de nós de como será gasto o nosso dinheiro. Assim como a colega vereadora, nós vamos reapresentar algumas dos nossos pleitos, porque, como nós temos percebido, como nós temos sentido, é um apelo da sociedade que a gente faça, e peço aos senhores que vocês considerem isso na comissão, a reforma administrativa no município. Para quê? Para que a gente possa cortar gastos do município e reinvestir no que realmente importa e no que quem mais precisa, que hoje, com a pandemia, é o empreendedor. É quem está sofrendo ali na ponta, com esses fechamentos, com esta pandemia, enfim, com este momento tão difícil para o setor produtivo, enquanto o setor público faz muito pouco para dar uma contrapartida para esses empreendedores. Então, acredito que uma reforma administrativa que corte privilégios, que corte na carne da máquina pública, possa ser revertido para o setor produtivo, para que eles possam gerar ainda mais renda, gerar ainda mais emprego. E, com isso, a gente possa também arrecadar mais. Outro ponto que nos preocupa é acerca da tramitação, né, do aumento da legislação tributária em regime de urgência. E isso assoda o debate público, impede que a população possa participar, ou mesmo impedir determinados aumentos de impostos, sobretudo nesse momento. Outra coisa que eu quero observar, e aí eu me dirijo respeitosamente ao secretário, que não foi comentado aqui, mas me assombrou, foi que no último slide a gente observa, e eu como membro do Poder Legislativo posso falar isso de forma tranquila, trazer minha preocupação, nós temos, como o munícipe apontou, um aumento do custo da Câmara Municipal, ao mesmo tempo que a gente tem uma redução na Fundas, na educação. Né? Até aproveito a oportunidade para falar com o relator da Comissão de Educação, para que essa casa tenha sensibilidade de que este retrato que ficou ao final da apresentação é péssimo para a população. O retrato de uma casa legislativa aumentando seus gastos, enquanto a Fundas, que faz um trabalho com crianças de nossa cidade, reduzindo... 10 segundos para concluir. Não é o que a gente gostaria de ver. Portanto, peço a sensibilidade dos senhores para que a gente, enquanto classe política, enquanto servidores públicos... Tempo esgotado, vereador.
Sim, vou conceder para o senhor, assim como concedi para os outros vereadores. Obrigado. A conclusão. Mas, rapidamente mesmo, só para que a gente, realmente, enquanto classe política, enquanto setor público, tenhamos a sensibilidade de dar exemplo, de fazer a nossa parte de corte de privilégios, de benefícios, priorizando o setor produtivo, que é quem paga a nossa conta. Muito obrigado. Não havendo mais inscritos, ouviremos agora as considerações finais pelo senhor Odilson Gomes Braz Júnior, secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura Municipal. Muito obrigado. Eu vou me ater às questões da LDO, os demais tópicos eu não vou me manifestar. O senhor Rodrigo, que muito em breve será meu colega economista, apontou um aumento da dívida ativa. Rodrigo, ela é, na verdade, um aumento negativo, né? Então, ou seja, a nossa situação melhora em 20%. Ela tá entre parênteses, é negativa esse aumento. Então, a dívida ficando mais negativa quer dizer que ela diminuiu, tá? Com relação ao aumento do salário, nós não tivemos no poder público, no ano de 2020, a partir de maio, devido à Lei 173, nenhum tipo de reajuste, nenhum tipo de aumento que fosse possível a partir de maio de 2020, 2021 todinho. Então, o nosso gatilho, que é aqui da nossa cidade, ele, quando retomar os valores dele, que estava, se não me engano, na casa de 2,60 e pouco, que foi porque parou, né, Matheus? O que travou em maio, quando retomarmos em janeiro, ele parte dali, 2,60, e assim vai colocando a inflação até chegar ao fim do ano. Nossa estimativa de inflação é que isso aconteça em outubro, então, naturalmente, haverá um aumento de salários por conta do gatilho que a vedação da Lei 173 acaba. Vamos lá. Sim, senhor Nucélio, a ideia na LDO, o orçamento bom é um orçamento equilibrado, né, com as despesas iguais às receitas, e foi o que nós fizemos. Então, deixando claro, não existe a previsão nenhuma de aumento de impostos, isso aqui é só realmente correção com base em inflação e correção com base no aumento do PIB, são os dados que nós usamos para fazer a estimativa, tá? Com relação à educação especial, o vereador Renato Santiago acabou fazendo já a maior parte do que ia dizer e deixando claro que é o compromisso do governo com um aumento do investimento, né, em educação, em saúde, como nós demonstramos aqui. Vamos lá aqui. Sim. E o vereador Tomás aqui apontou a redução do orçamento da Fundas, né, versus o orçamento da Câmara. Mais uma vez, tem a questão salarial da própria Câmara, tem a questão dos projetos da própria Câmara. Mas, com relação à Fundas, é um dado interessante. A Fundas, ela conseguiu, ao longo dos últimos 4 anos, obter uma maturidade financeira. Então, ela depende menos da Prefeitura. No orçamento da Fundas, nós vamos ver um aumento global. Aqueles 65 milhões serão compensados com convênios a mais que a Fundas fez e com a melhoria dos seus contratos de aprendizes. Então, ela depende menos da Prefeitura e mais dela própria. Então, não é a diminuição, na verdade, ali é do repasse, não do orçamento da Fundas. Tá ok? Eu creio que tenho coberto todos os principais pontos. Agradeço a Comissão de Economia, vereador Marcão, vereador Roberto Eleve, vereador Júnior da Farmácia, vereador Renato Santiago, vereadora Amélia Naomi, vereador Tomás, agradeço a todos os presentes. Doutora Patrícia, muito obrigado, os colegas que me auxiliaram aqui. Uma boa noite. Para encerrar esta audiência, com a palavra o presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento dessa edilidade, vereador Marcão da Academia. Bom, só então para a gente relembrar a todos, até o dia 10 está aberta a inclusão de alguma proposta, tá? Através da página, né, de alguma sugestão. Obrigado, vereador Júnior. Está na página da Prefeitura, certo, secretário? Abertura lá para fazer alguma proposta. Da Câmara também. Certo? E da Câmara também, que pode ser até presencial, certo? Quem quiser trazer, acho que pode ser presencial? Pode. No expediente. Isso, formulário só no site da Câmara. Obrigado. A votação
vai ser até a finalização das sessões aqui, daqui vai entrar para o recesso, então até dia 8 de julho, pode ser incluído para votação. Lembrando a todos que, se tiver emendas, vão ser emendas que são colocadas fora do prazo, tá? Tanto pelos vereadores que compõem aqui essa Câmara, como os vereadores aqui da comissão, e que será também feito por toda a tramitação dentro do processo legal aqui. Agradecer mais uma vez, obrigado, secretário, sua explanação, a secretária adjunta Patrícia, a todos os presentes, vereadores, a todos os representantes de entidades, de instituições, e nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada esta audiência e boa noite a todos.